Escritura quer dizer que somente a Escritura é a palavra de Deus e é a autoridade na vida do cristão. Solos Christus quer dizer que a salvação é somente através de Cristo. Sola gratia, ou somente a graça, quer dizer que essa salvação em Cristo é pela graça, somente pela graça. Sola fide, ou seja, somente a fé, quer dizer que essa salvação, que é somente por Cristo, pela graça, é mediante a fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Esses foram gritos importantes da reforma e culminaram com o grito do Soli Deo Glória, que quer dizer somente a Deus a glória. Ou se a gente inverter, que fica mais fácil de compreender no nosso idioma, glória somente a Deus. Somente Ele é digno de glória. E somente Ele tem a glória. Irmãos, o texto que nós lemos nos fala da glória de Deus que se revela. Esse texto nos fala dos homens que não deram glória a Deus. Na leitura devocional, Salmo 19, o salmista nos diz que Deus revela a sua glória pela criação. Mas o salmista também diz, no mesmo Salmo 19, dos versículos 1 a 6, ele apresenta Deus revelando sua glória através da criação. A partir do versículo 7 do Salmo 19, o salmista começa a mostrar essa mesma glória de Deus sendo apresentada pela Escritura, pela palavra, de forma que toda a Bíblia, entendida apropriadamente, nos mostra esse propósito divino: comunicar ou manifestar a glória de Deus. Esse alvo abrangente das Escrituras, de glorificar a Deus naquilo que a Escritura ensina, nos apresenta, irmãos, a obra de Deus ao se revelar ao homem. A glória de Deus é revelada no mundo, ou seja, a glória de Deus é revelada através do mundo criado, através da criação, e também a glória de Deus é revelada pela palavra. E na palavra nós temos um incomparável resplendor da glória divina, da glória de Deus. Agora, a palavra nos diz que nós somos responsáveis por ver essa glória de Deus. Nós somos responsáveis por compreendê-la, por interpretá-la e identificar essa glória de Deus, quer estejamos olhando para a criação, quer estejamos olhando para a Escritura, a palavra de Deus na Bíblia. Quando nós comparamos a visão da glória de Deus na natureza com a visão da glória de Deus nas Escrituras, nós podemos ver, meus amados, o quanto que é central a glória de Deus nesse processo de conhecermos a Deus. E nós podemos afirmar que o sobrenatural é conhecido por meio do natural. A Escritura nos mostra que nós podemos ver a glória de Deus e que nós somos responsáveis por ter esse conhecimento, quer seja pela criação, quer seja pela palavra. E o nosso objetivo nessa noite é mostrar isso, amados.
É mostrar que por meio de uma correta visão da glória de Deus, todos nós podemos chegar a essa compreensão e, melhor ainda, através de uma correta visão da glória de Deus, nós podemos chegar a uma confiança inabalável na verdade do Evangelho. Irmãos, é impressionante e não está escrito a quantidade de crentes que vivem em desespero, em desesperança, em desilusão, em falta de esperança, falta de paz, falta de sossego. Eu nunca vou me esquecer de uma frase que eu ouvi do pastor Roberto de Souza quando pregou aqui, acredito eu que pela última vez que ele pregou aqui. O pastor Roberto de Souza foi o primeiro pastor dessa igreja, lá no ano de 1952. E ele, pregando aqui, acredito eu que na última vez que ele pregou aqui, eu era criança. É claro, ele não era mais pastor daqui, né? Ele foi convidado para pregar no aniversário da igreja e eu lembro dessa pregação dele. E ele contou a história de um homem que morreu e que na sua lápide, na sua catacumba, estava escrita uma frase. E a frase dizia assim: morreu sem esperança. E o pior de tudo, irmãos, é que tem muito crente vivendo assim, sem esperança. E quando nós somos apresentados ao conhecimento da glória de Deus, irmãos, isso deve nos trazer esperança, confiança. A Escritura nos ensina que Deus, Ele nos dá essa certeza e essa segurança. E veja, a Escritura nos mostra que nós somos responsáveis por responder ao Evangelho com essa confiança inabalável, quando esse Evangelho é pregado fielmente a nós, quando a palavra de Deus é exposta de maneira fiel, de forma verdadeira. Eu preguei no rádio hoje, a pregação do rádio hoje falava sobre alguns falsos evangelhos que são pregados hoje em dia. E hoje eu fui questionado por alguém que ouviu o programa do rádio, uma pessoa que não é crente, e ouviu e disse: olha, você disse lá um negócio hoje no rádio, e eu quero entender como é aquilo ali. Por que você disse que tem gente que prega um evangelho falso? Porque tem gente que prega um evangelho falso. Porque tem pessoas que mesmo lendo a Bíblia não explica e não apresenta as verdades da Bíblia, da Escritura. Irmãos, a Escritura nos apresenta a glória de Deus, e isto é o motivo, é a nossa base para termos confiança, segurança e esperança em Deus. E isto através da sua palavra, quando a palavra de Deus é pregada fielmente. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo nos diz nesse texto que nós seremos julgados por aquilo que temos acesso a conhecer, por aquilo que podemos conhecer. O apóstolo Paulo não ensina que as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho são responsáveis por crer no Evangelho. Paulo nunca ensinou isso. Quem nunca ouviu o Evangelho não é responsável por crer no Evangelho, mas quem ouve o Evangelho, quem já ouviu o Evangelho, é responsável diante de Deus por crer no Evangelho. Para com aqueles que nunca ouviram o Evangelho, Paulo nos ensina que elas serão julgadas também, mas por outra razão, de outra forma. Nessa mesma carta de Romanos, no capítulo 2, verso 12, ele diz assim: todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Todos aqueles que pecaram sem lei, sem conhecer a palavra, sem ter conhecimento da Escritura, serão julgados pela sua maldade, pelo seu pecado, mas não pelo conhecimento do Evangelho, mas serão julgados. Agora observe, irmãos, segundo o apóstolo Paulo aqui, a razão pela qual aqueles que pecaram sem lei vão perecer é porque serão julgados com base na revelação a qual tiveram acesso. Qual é a revelação que todo ser humano tem acesso? Observe o texto. A ira de Deus se revela do céu
contra toda impiedade e perversão dos homens. Quem são esses homens? Os homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, diz o apóstolo Paulo, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. E Paulo diz, porque Deus manifestou. Foi Deus que manifestou. Foi Deus que revelou. De que forma? O apóstolo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja, irmãos, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E Paulo diz, tais homens por isso são indesculpáveis. Paulo conclui que se as pessoas ouvem uma verdadeira apresentação da palavra de Deus, elas são responsáveis por essa revelação que receberam. Mas também, se não ouvirem a palavra de Deus, ainda assim, isso não vai isentá-las da responsabilidade diante de Deus. Porque mesmo aquelas que não ouviram, aquelas que não tiveram conhecimento, serão julgadas. Porque Deus se revelou através das coisas que foram criadas. É por isso, meus amados, que quando a pregação da palavra de Cristo é rejeitada, isso significa rejeitar a vida eterna. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e rejeita, está rejeitando a vida eterna. Veja o que está em Atos 13, verso 46. Diz assim, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Veja, Paulo estava ali em sua primeira viagem missionária, pregando o Evangelho. Ele chegava nas sinagogas, ia pregar o Evangelho e o povo rejeitava. Então ele diz, olha, cumpria a nós que em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, fosse pregada a vós. Quando ele diz aqui cumpria a vós outros, ou seja, cumpria que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vós, porque Paulo estava onde? Na sinagoga, e na sinagoga estavam os judeus. Aí Paulo diz, cumpria que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vós. Então cumpre a nós pregar essa palavra, a vós. Aí Paulo diz, mas posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, agora a gente vai pregar para os gentios. Mas veja o que é que Paulo está ensinando, o que é que Paulo está mostrando aqui. Aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho estão rejeitando a vida eterna. Paulo também ensina que rejeitar a verdade do Evangelho leva à perdição. 2 Tessalonicenses 2, verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Verso 10, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade. O que é que Paulo está dizendo com isso? Não deram ouvidos à pregação do Evangelho, rejeitaram a verdade do Evangelho e por isso não foram salvos. Por outro lado, irmãos, Paulo se alegra quando a pregação fiel do Evangelho é recebida e leva as pessoas a crerem. Observe, 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo está glorificando a Deus aqui, e ele diz qual é a razão. Verso 13 ainda, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes.
Irmãos, esse é o poder da palavra. É a palavra que transforma. Por isso que a reforma começou com o sola escritura. Somente a escritura, ela é a autoridade, ela tem a primazia, ela tem a palavra final. É a escritura, não é o costume, não é a tradição, não é aquilo que o Papa falava, não é aquilo que os clérigos afirmavam, não é aquilo que eles defendiam, é aquilo que a palavra diz, é aquilo que a escritura revela. Não importa quem foi que falou, tem que estar de acordo com a palavra. E isso é motivo de gratidão, de alegria e motivo de ação de graças. O apóstolo, ele está rendendo graças a Deus, ele está glorificando a Deus, porque ele disse: vocês acolheram a palavra da verdade. Observe, amados, em um momento Paulo está falando sobre aqueles que não acolheram essa palavra. E o que foi que aconteceu com eles? Paulo disse: vocês se julgaram indignos da vida eterna, porque rejeitaram a palavra, se julgaram indignos da vida eterna. Aqueles que acolheram a palavra são motivo de ação de graça, de dar glória a Deus, porque receberam a palavra. Paulo diz, como de fato é. Vocês acolheram a palavra que ouviram de nós, que é de Deus. Paulo faz questão de frisar isso. Vocês acolheram a palavra que é de Deus, não é palavra de homem. Acolheram a palavra que é de Deus, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente nos que creem. Irmãos, é a palavra de Deus que faz, é a palavra de Deus que opera. Eu tenho que citar aqui, né, uma fala que os irmãos já ouviram muitas vezes. O reformador Martinho Lutero, quando ele disse: eu não fiz nada, foi a palavra que fez tudo. Eu apenas li e preguei a palavra. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Agora observe, meus amados irmãos, vamos seguindo aqui nessa sequência lógica. Então nós entendemos que somos julgados e seremos julgados, no caso, todos seremos julgados por aquilo que temos acesso a conhecer. Se a gente tem acesso e quer continuar no erro, vai ser julgado por isso também. Deus vai cobrar disso, dessa forma também. Somos julgados por aquilo que temos acesso a conhecer. Agora observe, irmãos, essa palavra, quando é fielmente pregada e aceita, recebida, ela produz fé, aquela confiança inabalável que nós falamos no início. E a fé inabalável, ela só é possível por meio do Evangelho, por meio da palavra. O Evangelho, meus amados, tem em si uma glória que torna possível a nós essa confiança. 2 Coríntios 4, verso 6: porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Observe, irmãos, o apóstolo está dizendo que Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. E o apóstolo diz: Ele mesmo resplandeceu aonde? Em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Para quê? Há um porquê, há um alvo, um objetivo. O apóstolo diz: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Nós temos esse conhecimento, devemos ter esse conhecimento, e esse conhecimento deve ser real na nossa vida, e ele deve, amados irmãos, redundar em nós nessa fé inabalável. Paulo nos ensina ainda que o Evangelho tem uma glória que pode ser experimentada por nós. Observe, irmãos, isso aqui não é só um discurso vazio, não é apenas um jogo de palavras, não. O Evangelho tem uma glória que pode ser experimentada por nós.
Efésios 1, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, a partir do verso 15, ele diz: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo que, tendo ouvido a fé daqueles irmãos, o bom testemunho, o amor que eles tinham uns para com os outros, Paulo diz: eu não cesso de dar graça por vós, eu sempre faço menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, de Deus, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, que coisa maravilhosa! Veja a beleza da Escritura, veja a beleza dessa fala de Paulo, desse discurso de Paulo aqui na carta aos Efésios. O desejo de Paulo e a oração de Paulo em favor daqueles crentes de Éfeso é para que Deus conceda sabedoria vinda de Deus, através do Espírito, pela revelação do Espírito, para o pleno conhecimento de Deus, para que aqueles irmãos tivessem os seus olhos iluminados, tivessem o seu coração iluminado, para que eles pudessem saber qual é a esperança do seu chamamento. Ô meus irmãos, nós fomos chamados para quê? Por que é que a gente tem tanta dificuldade muitas vezes? E fica choramingando, fica desesperado, fica aperreado, fica acabrunhado, fica perturbado. Olha o que é que o crente tem. Olha o que é que Deus tem reservado para o crente. Espírito de sabedoria, revelação do pleno conhecimento de Deus, iluminação dos olhos do coração, para que o crente saiba qual é a esperança do seu chamamento. Nós somos chamados para quê? Deus nos chamou para vir para a igreja esquentar o banco? Não. É claro que a gente deve vir para a igreja esquentar o banco, né? A gente esquenta o banco aqui, depois quando a gente sai, depois de esquentar o banco, a gente vai esquentar lá fora. A gente vai levar a mensagem de Deus lá fora. Mas a gente vai viver, irmãos, em fé. Nunca mais o coral cantou, não foi? Vivo por fé. Tá bom de a gente ressuscitar esse hino. Vivo por fé no meu Salvador. Nós vivemos por fé. Como é que eu vivo por fé e vivo enlouquecendo? Ou vivo desesperado, ou vivo sem esperança, ou eu vivo angustiado o tempo todo, pensando. Eu estava ouvindo essa semana uma mensagem que pastor prega, mas também tem que ouvir, né? Hoje está mais fácil, a gente pode ouvir alguma mensagem. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana no YouTube de um pastor amigo meu, e ele dizia o seguinte: ele dizia que é interessante como os crentes hoje pensam. Os crentes hoje pensam assim: eu não vou ter filho, porque esse mundo está muito ruim, esse mundo está difícil demais. Botar menino num mundo desse, um mundo terrível desse, eu não quero ter filho, ou então eu não quero ter muito, né? Eu vou ter 1, 2 no máximo. Quem tem 2 já é considerado muito. Se tiver 3 ou 4 já é considerado um exagero hoje, né? Irmãos, nós não precisa a gente ir muito longe na história. Basta a gente ir há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não precisa ir muito longe não. E se for mais longe, quanto mais longe, pior fica a situação. Os crentes do passado não pensavam assim. E você acha que o mundo que eles viveram era melhor do que esse?
Veja como a gente fica se prendendo a certas coisas, com medo, porque muita gente fica com medo. Eu estou com medo. Hoje em dia, algumas pessoas, algumas famílias, né? Alguns casais, quando vem um filho sem que fosse planejado, fica aquela tensão, aquela coisa, aquele medo. Ou tantas outras situações, tantas outras coisas que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sossego. Veja, irmãos, a palavra de Deus diz que o que nós temos é esperança de glória. O nosso Deus é o Pai da glória, e Ele nos dá essa certeza, essa esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão. Nós precisamos nos apropriar disso aqui. O povo hoje quer receber, né? Tem aquela história do receba, né? Receba, o povo quer receber palavra de que você vai ficar rico. Aí eu recebo. Você vai ficar rico? Vai ser curado de problema de saúde? Vai receber isso ou aquilo? A causa impossível, aquela causa que você tanto pede, aquele culto de libertação que chama, né? Culto de libertação, aí o povo vai. Irmãos, veja que promessa gloriosa, que coisa maravilhosa nós temos aqui. Precisamos saber qual é a riqueza da glória de Deus, que é a herança nos santos. Essa riqueza da glória de Deus, irmãos, é para nós. O apóstolo diz: qual a riqueza da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós temos uma suprema grandeza do poder de Deus. Precisamos nos apropriar disso. Precisamos tomar. O pessoal tem uma história hoje em dia, né, de toma posse. Nós precisamos tomar isso aqui para nós. É promessa de Deus. Isso aqui é promessa de Deus. Mas um outro ponto, irmãos, que eu quero trazer aqui é que a glória de Deus é clara. O apóstolo diz no verso 19, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. No versículo 20 ele diz que os atributos invisíveis de Deus são claramente conhecidos. Veja, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja, irmãos, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. É uma leitura tão simples. Não precisa a gente ir para o grego, nem para o hebraico, nem para regras muito avançadas de exegese ou de hermenêutica. Basta fazer uma leitura simples do texto. Os atributos de Deus são claramente reconhecidos. Alguém pode até dizer que não vê, mas Paulo responde que sim, você vê. Olha o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Os homens têm o conhecimento de Deus, ainda que os homens digam que não conhecem. Paulo discorda dos homens. Paulo diz que eles conhecem. Todos nós o vemos, todos nós o conhecemos. E o que podemos chamar de não conhecer, Paulo chama de deter o conhecimento. Olha o que é que ele diz aí no verso 18: eles detêm a verdade pela injustiça. Quando os homens dizem que não conhecem a Deus, é porque eles estão detendo. A ideia aqui de deter, irmãos, agora a gente vai para a ideia original, né? A ideia de deter, essa palavra detém aqui, é a ideia de matar por afogamento. É alguém que pega uma pessoa pelo pescoço e afoga. Aí Paulo diz: os homens estão fazendo isso com a verdade de Deus, estão afogando a verdade de Deus. Deus está se revelando e eles estão pegando essa revelação de Deus e estão matando, estão afogando. Agora, é maneira de falar, né? Matando, porque ninguém pode matar.
ninguém pode destruir, ninguém pode acabar com a glória de Deus. Os homens estão matando o seu próprio conhecimento de Deus. Mas observe, irmãos, as coisas que são conhecidas a respeito de Deus por meio da criação, essas coisas nos tornam responsáveis diante de Deus, e o homem deve glorificar a Deus. Olha o verso 21, mais uma vez. Não o glorificaram. Eles têm conhecimento de Deus pelas coisas que foram criadas, mas não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Essa é a razão pela qual Deus nos criou, glorificá-lo. Paulo diz que os homens não glorificaram a Deus. O breve catecismo de Westminster, documento importante das igrejas no período da Reforma, na primeira pergunta ele diz o seguinte, ele pergunta assim: qual é o fim principal do homem? Você já viu isso? Você sabe qual é o fim principal do homem? Por que Deus chamou você? Não é nem porque Deus chamou, porque Deus criou você. Você sabe para que você foi criado? Você foi criado para ganhar dinheiro? Para muita gente esse é o objetivo. Tem pessoas que vivem para isso. Vive para ganhar dinheiro. Essa é a sua única finalidade na vida. Tem pessoas que vivem para a família. Outro vive para o trabalho. Vive para seja lá o que for. Mas qual foi o fim principal do homem? Essa é a pergunta desse documento tão importante, documento de fé tão importante. Qual é o fim principal do homem? Sabe qual é a resposta, irmãos? A resposta é sucinta, mas muito clara. A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozar aqui é a ideia de desfrutar ou deleitar. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar em Deus. Você está cumprindo esse chamado? Paulo falou no seu chamamento, lá em Efésios, no verso 18, Efésios 1, 18. A gente precisa conhecer, precisa saber qual é a esperança do seu chamamento. Deus nos chamou para quê? Para ganhar dinheiro? Para cantar bonito na igreja? É bom, é importante. Mas Deus nos chamou para quê? Para ser pastor. É Deus que chama, sim. Mas tem um chamado acima desse ainda. Não adianta nada ser pastor se não glorificar a Deus. Esse, irmãos, é o chamado que está acima de todo e qualquer chamado que você possa imaginar. Glorificar a Deus. Essa é a finalidade do homem. Glorificar a Deus e desfrutar, se deleitar em Deus para todo sempre. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja, irmãos, que coisa tão... Esse salmo é muito bonito. Eu fiquei na dúvida se eu pregava o Salmo 19 ou esse texto de Romanos hoje. E acabei optando pelo texto de Romanos por algumas questões. Mas esse salmo é muito bonito. Ele começa dizendo que o céu proclama a glória de Deus. Isso aqui é um paralelismo que ele faz. Ele diz a mesma coisa duas vezes no versículo 1. Na teologia a gente chama de paralelismo. Ele diz: o céu proclama a glória de Deus. Aí quando ele diz: e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ele está dizendo a mesma coisa. É o paralelismo. Ele fala duas vezes a mesma coisa. Agora observe, irmãos, como é que a gente pode pensar nisso? Já parou para observar a glória de Deus na criação? Eu vou abrir um parentezinho aqui e quero levar você a pensar comigo. Veja, eu não sei se você já ouviu falar no telescópio Hubble.
Telescópio Hubble. Nome bonito, né? É uma geringonça enorme que está lá no espaço, criada pelos homens, é claro. Está lá no espaço. Ele tem um poder gigantesco, né? Dentro dos limites da tecnologia. Ele está lá tirando foto. E ele manda imagens, né, aqui para a Terra das galáxias. Impressionante, irmãos. Tem galáxias que podem chegar a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Você sabe o que é isso? 12 bilhões de anos de distância. Um ano-luz de distância equivale a 9 trilhões de quilômetros. Então imagine o que é 12 bilhões vezes 9 trilhões de quilômetros. Pois o telescópio Hubble, ele consegue captar imagens de lá e manda para cá. Mas os cientistas ainda afirmam que não é o fim, tem mais. Só que o homem não conseguiu ainda, e nem vai conseguir, né? Ele não conseguiu ainda chegar no final da criação de Deus. Ou você acha que isso aí surgiu do nada? Ou você acha que foi uma explosão? É isso que está sendo ensinado para as nossas crianças na escola hoje. Foi uma explosão e tudo isso aconteceu. Não, nós sabemos que não foi. Foi Deus quem criou tudo isso. Irmãos, existem muitas galáxias, inúmeras galáxias. Nós estamos na Via Láctea. Não tem nada a ver com chocolate, viu? É o nome da galáxia na qual o planeta Terra está. Nós estamos na Via Láctea. Na Via Láctea, irmãos, há estrelas. Existem estrelas tão grandes que desafiam até mesmo a observação humana. Eu estava pesquisando isso essa semana. Enquanto preparava essa mensagem, me deparei com uma estrela chamada Eta Carinae. Eu não conhecia isso não, viu? Eu não sou cientista. Mas tem uma estrela chamada Eta Carinae. Essa estrela, ela é 5 milhões de vezes mais brilhante do que o Sol. Meu Deus, eu botei a mão na cabeça, meu Deus. Como é isso? Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas... E tem alguma coisa que brilha mais do que o sol? Mas Deus não criou o sol? Sim. Veja, irmãos, nós estamos arranhando aqui, de leve, de longe, falando pouquíssima coisa aqui, do que é a grandeza da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus fez a luz no primeiro dia. Você pode ler lá em Gênesis, no capítulo 1. Leia direitinho o texto, que você vai entender. Deus criou a luz, não precisa ler agora não, você lê depois. Deus criou a luz no primeiro dia. Deus criou o sol no quarto dia. O sol não é a fonte de luz do universo. O sol é quem manda luz para a terra. A terra é um pingo. Como a gente diz na linguagem popular, né? Um cisco no meio do universo. A terra é nada comparado com a grandeza da criação de Deus. Irmãos, fica até difícil para nós tentar entender a magnitude da criação de Deus. Na verdade, a gente não pode entender. E isso, irmãos, apenas nos mostra que nós não podemos conceber ou explicar a grandeza da glória de Deus. Isso estabelece um fato sobre isso, sobre Deus, sobre a sua glória. Olha o que diz Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Essa estrela que eu falei para os irmãos, Eta Carinae,
Não foi Deus que deu esse nome a ela, não. Deus chama de outro nome, tenho certeza. Isso foram os cientistas que deram esse nome a ela, né? Mas Deus chama cada estrela pelo nome. Irmãos, o que Paulo está ensinando aqui em Romanos é profundamente relevante para que a gente possa conhecer a verdade da Escritura, irmãos. Observe, quando a gente olha para um texto como esse, nós somos confrontados com verdades que são chocantes para nós. Aquilo que Deus revela, o apóstolo está dizendo que Deus revela a sua existência e a sua glória na criação. Será que nós não podemos perceber isso? Muitos de nós não está conseguindo, porque a gente está muito longe disso aqui. E tem muito crente acreditando nessas histórias, nessa fábula. Isso é uma fábula do evolucionismo, da explosão, do macaco e de tantas outras baboseiras como essa. Nós precisamos atentar, irmãos, para o que a palavra nos mostra, porque nós fomos criados para conhecer a glória de Deus. Não se esqueça, qual é o seu fim principal? Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus, é desfrutar de Deus, é se deleitar em Deus para sempre. Nós fomos criados para conhecer a glória de Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, Paulo disse que todos os seres humanos, no mais profundo do seu ser, lá no mais profundo do seu interior, têm conhecimento de Deus. Está no verso 21, tem conhecimento de Deus. Porque no verso 19, Paulo diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Paulo está dizendo, irmãos, que todos os homens conhecem ou têm acesso a conhecer a glória de Deus. Mas Paulo não está dizendo que todos os homens têm um conhecimento espiritual salvífico da glória de Deus. Quando estava orando, o nosso diácono Roger falou isso, né? Falou na fé salvífica. E me chama muita atenção essa expressão. Porque fé todo mundo tem. Tem um que tem fé que vai dar tudo certo. Eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Isso é um tipo de fé. Mas não é a fé do sola fide, que a gente já aprendeu na quarta-feira. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir aquele objetivo, seja ele qual for. Isso é um tipo de fé, mas não é o sola fide. O sola fide é essa fé salvífica. Quando Paulo diz que o homem tem conhecimento de Deus pela criação, ele não está dizendo que esse conhecimento de Deus, ele é salvífico. Sabe por quê? Porque Paulo diz também que os homens estão debaixo da ira de Deus. Que ele começa no verso 18 dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens. E Paulo diz lá em Efésios 2:1, né? Que nós estamos, ou os que ainda não são salvos estão mortos em seus delitos e pecados. Paulo está dizendo que por sermos criados à imagem de Deus, com o propósito de refletir a glória de Deus, existe em nós um traço da glória de Deus, ou seja, um traço da divindade. Isso os reformadores chamaram de semente da religião. A semente da divindade. E nós somos criados, irmãos, para a glória de Deus. Nossa mente é planejada para conhecer a glória de Deus, e o nosso coração para amar a glória de Deus. O anseio mais profundo da alma humana é conhecer e desfrutar da glória de Deus. E aqui eu não poderia deixar de citar um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. Ele disse assim, muito bonita, uma linguagem, a linguagem dele. Ele diz assim, falando com Deus, ele diz: fizeste-nos para ti, e nossa alma só poderá encontrar descanso verdadeiro em ti. Deus nos fez para Ele, irmãos.
Deus nos fez para glorificá-lo, que nós só podemos achar descanso nele. Tem um hino que a gente canta, né? Cada coração procura onde possa descansar, mas onde é o descanso verdadeiro? Só em Jesus, só em Deus. Observe o que diz mais uma vez o profeta Isaías 43, verso 6: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. O profeta Isaías está dizendo: Deus criou o homem para a sua glória. Irmãos, essas dimensões inimagináveis do universo são apenas uma figura, irmãos, das riquezas inesgotáveis de Deus. A gente cantou hoje aqui: quão profundas riquezas, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza. Me chama muita atenção aquela passagem, né, do capítulo 11 de Romanos. Eu citei semana passada, mas eu vou citar de novo. Eu leio isso aqui, irmãos, e eu fico maravilhado. Profundidade, Romanos 11, 33. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. No capítulo 9, no verso 23, Paulo diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Precisamos entender, irmãos, que a glória não é aquilo que foi criado. A glória não pertence à criatura. A glória é do Criador. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou ainda mais precisamente, né, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós fomos preparados de antemão para a glória. No verso 23 de Romanos 9: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Quem são esses vasos de misericórdias? Os salvos. Em vasos de misericórdia, é disso que Paulo está falando. Que para a glória preparou de antemão. Essa é a razão pela qual nós somos criados, irmãos. Quando eu citei aqui o Catecismo de Westminster, que diz que nós fomos criados para glorificar a Deus, isso aqui não é algo que os reformadores decidiram inventar. Não é uma coisa que surgiu da cabeça deles. Veja quantos textos a gente tem lido até agora. E Deus mostrando, a Bíblia mostrando, Deus nos criou para a sua glória. Esse é o objetivo. Isso é o que Paulo está dizendo quando ele declara que todo ser humano conhece a Deus pela criação, por aquilo que foi criado, ou pela Escritura, pela palavra. E em cada coração, amados irmãos, há um verdadeiro testemunho da realidade de Deus, da glória de Deus, tanto na criação quanto na Escritura. E a alma do homem, como nós falamos, só estará completa quando ela se encaixar no testemunho da glória de Deus. Segundo aos Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Veja, irmãos, nós afirmamos que a alma humana
só estará completa quando finalmente ela se encaixar no testemunho da glória de Deus. Paulo diz aqui em Corinto: nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Toda vez que você lê no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, essa ideia de contemplar como por espelho, Paulo está se referindo a algo que ainda não é claramente visto, algo que não é perfeitamente conhecido, porque o espelho na época de Paulo não era como o espelho de hoje. O espelho do tempo de Paulo era uma imagem ofuscada, era uma imagem manchada, borrada. Ela não dava uma imagem nítida como o espelho de hoje, porque naquele tempo não existia o vidro ainda, né? Os espelhos da época de Paulo era lata, era bronze polido, e aquilo dá uma ideia, mas não perfeita. É isso que Paulo está mostrando. Mas ele diz que nós somos, e a ideia aqui de somos transformados na língua portuguesa a gente chama de gerúndio, né? É algo que é constante, não termina, não parou, não é uma coisa que está parada, não é tempo presente fixo, é algo que é constante. Somos transformados. Aí ele diz: de glória em glória. Veja, é uma constante. Nós somos transformados na sua própria imagem. O crente, ele vai sendo transformado de glória em glória. Agora, para isso ele tem que estar consciente da glória de Deus e do papel para o qual ele foi chamado a exercer. Eu quero terminar, irmãos, fazendo aqui algumas aplicações, 3 aplicações objetivas para a gente concluir. Lembrando que o mundo e a palavra de Deus, ou seja, a criação e a palavra de Deus, revelam a glória de Deus, embora de formas diferentes. A revelação de Deus na natureza não é a mesma revelação de Deus na Escritura. Na teologia a gente chama de revelação natural na natureza e revelação especial na Escritura. Mas é importante ter essa compreensão e fazer esse comparativo. Sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque esse comparativo mostra que Deus tem um propósito em ambos os casos, tanto na natureza quanto na Escritura. Qual é esse propósito? Revelar a sua glória. Esse é o propósito de Deus, revelar a sua glória. Isso aqui aponta para uma ligação nessas duas formas de Deus se revelar ao homem. Ambas essas duas formas carregam uma mesma mensagem. Qual é a mensagem? Todas as coisas existem para a glória de Deus. Isso torna a criação e a palavra como confirmadores da glória de Deus. Tanto a criação quanto a palavra confirmam a revelação da glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos observar aqui e compreender que essa comparação da criação e da Escritura mostra que a glória de Deus deve ser vista por meio das coisas que não são a sua glória. É bem interessante isso aqui. Observe, irmãos, a estrela Eta Carinae, ela não é a glória de Deus, embora ela seja algo esplêndido. Como é que você pode imaginar uma coisa que é 5 milhões de vezes mais brilhante do que o Sol? Mas ela não é a glória de Deus. Ela revela a glória de Deus. Ela manifesta a glória de Deus. Porque Paulo diz: nós vemos a glória de Deus por meio das coisas que foram criadas. Da mesma forma, irmãos, a glória de Deus resplandece na Escritura. Observe, irmãos, a glória de Deus, ela resplandece na Escritura.
E esse resplendor da glória de Deus é salvífico, diferente do resplendor na criação. Na criação, a glória de Deus ela resplandece para que o homem conheça a sua glória, para que ele tenha conhecimento de Deus, e Paulo diz, para que ele seja indesculpável. Tais homens são por isso indesculpáveis. Na Escritura, a glória de Deus se revela para a salvação. E em terceiro lugar, terminar lembrando aqui algo que nós começamos falando. Todos nós somos responsáveis por esse conhecimento da glória de Deus, seja por meio da criação, seja por meio da palavra. Deus não vai tomar ninguém por inocente. No último dia, Deus vai cobrar de cada um, conforme aquilo que ele conheceu. Agora, só há um meio para a salvação. O apóstolo Paulo diz que o conhecimento pela revelação, ele não somente não salva, mas ele ainda torna o homem indesculpável perante Deus. Você que já é crente, se aproprie dessa verdade, da verdade da glória de Deus, e tome isso como base para a sua vida cristã, para a sua vida de fé, para a sua vida espiritual, para que isso sirva de segurança, confiança inabalável diante de Deus. Se você não é crente ainda, compreenda que o mero conhecimento de Deus, o mero conhecimento da glória de Deus, pelas coisas que foram criadas, não pode lhe salvar. Somente Cristo, somente a apropriação desse conhecimento pela fé é que pode salvar você, e que você viva cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Qual é o propósito final, principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Que você viva para a glória de Deus. E veja, irmãos, a gente pode afirmar os solas ou tantas outras coisas. Se a gente não viver, não serve para nada. Você pode afirmar o solo deu glória todo dia. Você pode falar, gritar, mas se você não viver de fato e de verdade para a glória de Deus, isso será inútil. Que Deus nos conceda a graça de viver para a sua glória. Amém.